Eu queria aproveitar a presença do Fábio Azevedo aí para falar da chegada do Ramon Dias no Corinthians e esse entrave que ele está com o Vasco. Parece que ele está no bid do Vasco ainda. Não sei, queria aproveitar e perguntar também como que ele avaliou a passagem do Ramon Dias no Vasco da Gama no ano passado. O homem chegou no Rio de Janeiro. Se ele vai treinar o Corinthians, por que ele não desembarcou em São Paulo? Eu não estou entendendo isso aí, Fábio. Ah, mas eu te explico. O jogo hoje é aqui no Rio. Ele já veio ver o jogo. Ele já veio acompanhar o jogo, deve ter ido já à concentração e ele tem residência aqui no Rio de Janeiro. Aí daqui ele tem que seguir para São Paulo. Cara, então, assim, a gente pode dividir a passagem do Ramon, que foi de 8, 9 meses no Vasco, em duas etapas. O ano passado, em que ele chega e consegue resgatar a autoestima dos jogadores, dos torcedores, a alma do Vasco. Se não fosse o trabalho dele, da comissão técnica, o empenho dos jogadores, realmente o Vasco, com os seus torcedores, não sairia, porque tecnicamente a gente olhava o cenário e falou, cara, terra arrasada. Até a 16ª rodada, que é a que a gente vai começar agora, o Vasco tinha 9 pontos. O Fluminense tem 7. O Fluminense está pior do que o Vasco no ano passado. Ah, mas então dá para salvar. O Vasco salvou. A questão talvez seja o time. Temporada? Foi o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri. Ele começa, vai até a 12ª rodada, se eu não estou equivocado, 11ª. Aí ele sai, vem um treinador, o William Oliveira da base, fica ali 3 jogos, 4, aí vem o Ramon. Ramon assume contra o Atlético Paranaense, perde em São Januário, perde do Corinthians na Arena, aí ele ganha do Grêmio aqui e empata com o Red Bull Bragantino fora. Faz 4 pontos e o Vasco fecha com 13, o primeiro turno. E aí, ó, a faixa caiu. E ele, não vai abarrar e tal. E foi assim um discurso em que ele pegou jogadores cascudos e apostou neles. Medel, Maicon, Verrete, que ninguém conhecia aqui, veio do Belgrano, artilheiro do Campeonato Argentino, é um baita centroavante. O Payet, que foi importante em vários jogos, Léo Jardim, ele pegou os caras cascudos e falou, é com vocês. Tanto é que uma crítica feita ao Ramon é que ele usava pouco a base. No ano passado, explicava-se por esse momento. Cara, o momento não é botar a garotada que pode sentir. E tem uma garotada boa no Vasco, mas não era o momento. Aí, beleza, o Vasco não caiu, fez um trabalho de reconstrução, salvou, fantástico. O que todo mundo esperava? Porque era assim, bom, se o Ramon tivesse chegado antes, com esses caras, o Vasco ia brigar lá em cima. Tanto é que no segundo turno, foi campanha em vários momentos, de G6. Salvo engano, foi a 7ª ou 8ª campanha do segundo turno. Pô, então esse cara, no ano que vem, vai montar um time bom, já conhece as peças, o Vasco vai ter um ano bem mais tranquilo. Não foi o que aconteceu. Aí é que eu divido para a segunda parte. Nesse ano, o desempenho do Ramon e de alguns jogadores que renderam no ano passado já não foi igual. O Vasco tomou um sufoco e foi eliminado pelo Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Estadual. E sufoco mesmo, assim, negócio de 20 conclusões do Nova Iguaçu contra 4, 5 do Vasco. Não pode. Desculpa, mas não pode. Tinha que ser o contrário. Sofreu para passar pelo Água Santa, começou o Campeonato Brasileiro, ganhou do Grêmio, mas depois sofreu, até que levou uma pancada do Criciúma 4-0 em São Januário, 4-0, e aí, para mim, é sintomático, é o jogo da demissão dele, ele senta no banco com 20 minutos do segundo tempo e deixa o Emiliano, que é o filho, à beira do campo. Aí aquilo ali, para mim, eu estava em São Januário narrando o jogo, eu falei, isso está muito sintomático, ele entregou os pontos. E aí o relato que eu tenho de dentro do vestiário é que acaba o jogo, ele entra no vestiário, se despede dos jogadores na corrente, alguns jogadores mais chegados a ele, como Medel, Verrete, Maicon, eles tentam demovê-lo da ideia, ele diz que não, procura a diretoria do Vasco, no dia, o CEO à época, que era o Lúcio Barbosa, não estava no estádio, porque ele estava com problema de saúde com a mãe dele, então ele não foi para esse jogo. O supervisor foi informado da decisão dele, isso é um relato de quem estava dentro do vestiário para mim, tá? Eles contam, o Emiliano e o próprio Ramon contam uma história diferente, mas só para contextualizar. Eles entregam o cargo, comunicam ao supervisor, que liga para o CEO e fala, eles querem ir embora, não tem jeito, o CEO fala, não, vou embora, o Vasco vai e solta um comunicado no Twitter. Que Ramon Dias, Emiliano, sua comissão, agradecemos e tal, não são mais profissionais do Vasco. Passam alguns minutos e eles pedem para se despedir do torcedor numa coletiva. E eles vão para a coletiva e surpreendem ao dizer que foram surpreendidos
com a demissão via Twitter. Nunca passamos por isso. E ali começa o cabo de guerra. Eu não pedi demissão, você que está dizendo que eu pedi, e aí vai para a justiça. Só que já é um imbróglio que está há mais de um mês. A gente está falando de 2 meses. Não foi paga a rescisão dele, ele continua no bid. Como é que faz para resolver essa questão agora? Eles vão assumir que pediram demissão? Ou o Vasco vai assumir que eles não pediram demissão? Como é que faz? Tem uma multa aí voando de 20 milhões de reais. Esse é um problema para o Pedrinho resolver, que ficou na mão dele agora. Caraca, então tá mais enrolado do que eu imaginava, Garcia. E isso provavelmente está atrasando também esse anúncio do Ramon Dias no Corinthians. O Ramon Dias, ele não está em condição de assumir, então, nenhum time. Ele não pode sentar no banco do Corinthians esses dias aí. Ele está sob contrato. Tanto que o Vasco, se vocês repararem, ele não efetiva o Rafael Paiva. Não, ele é um treinador interino. A gente está avaliando. Por quê? E o Pacheco? Ele chegou a ser efetivado? Então, essa é uma dúvida que eu tenho. Não sei se o Pacheco... Acho que o Pacheco foi para o BID. Eu tenho que até confirmar isso. Eu acho que o Pacheco foi para o BID. Eu não sei se o contrato do Ramon está como suspenso. E aí ele podia registrar um segundo. Eu não sei. Isso é uma coisa que eu vou averiguar. Boa. Eu já tinha até esquecido. Abre a página do BID aí, Garcia. Abre a página. Vou abrir. Vamos ver se o Ramon Dias aparece no BID do Vasco. E ver se está como contrato em vigência, né? Se não está suspenso. Porque eu acho que está suspenso. De qualquer forma, não foi rescindido, porque ele não recebeu multa. Ou ele não assinou essa rescisão, porque não vai... realmente, eu pedi demissão, vocês têm toda a razão, vou abrir mão de 20 milhões. Talvez tenha caído a ficha nesse intervalo em que ele comunica, conversa com os jogadores, até ele ir para a coletiva, que ele tinha uma multa para receber. Não sei se o advogado, o empresário, tu vai abrir mão dessa multa? Sério, tá pedindo demissão para abrir mão da multa? Segura que eles já até deram no Twitter. Sei lá, a gente tem que pensar em várias coisas. E nada disso que eu estou falando é absurdo de ter acontecido. Claro. Tanto que o Emiliano vai num podcast recente do Dieguinho, Futebolaço, e ele fala, quando o Dieguinho pergunta para ele fala assim, não, o futebol tem muitas estratégias. Então a gente chegou na roda e falou para os caras, vocês querem que a gente saia? O que vocês fizeram hoje? Vocês querem que a gente vá embora? Assim não é possível. Já começou a tentar encontrar um argumento para dizer, olha, nós não pedimos demissão, demos só a entender que poderíamos pedir. Mas, segundo as testemunhas, não foi assim que aconteceu. Enfim, agora, eu acho que eles vão arrumar algum jeito de colocar como interino eles no Corinthians, se ainda tiver sobre o contrato, como está o Rafael Paiva no Vasco. E, enfim, eu acho que essa questão eles vão arrumar uma brecha. No Brasil tem sempre uma brechinha na lei para resolver. Mas tem que ficar esperto. O Garcia tá vendo se ele encontra no BID o nome do Ramon Dias. Qual a nota que você dá para o trabalho do Ramon Dias no recorte geral, contando o 23 e 24? Cara, é uma nota boa. Acho que a gente tem que dar uma nota 7, né? Por conta do 23. Se você fala assim, 24, 4. Ele leva uma nota 10 em 23 e 4 em 24, e aí faz a média das 7, né? Porque, assim, acho que ele foi aquela coisa de relação. Sabe quando você já está há muito tempo e a relação não está indo? Pode ser de sócio, de amigo, enfim, de mulher, homem, enfim. Desgastou, não tem mais como continuar. O time já não estava mais entregando, ele insistia com algumas peças e ele, mesmo nesse ano, ele não curtia botar a garotada. E no Corinthians ele vai ter que botar a garotada, né? Tem muito garoto que tem que ser usado no Corinthians. Muito. Qual que é o estilo de... Achou, Garcia? Não, então, eu pesquisei aqui no BID, ele não está aparecendo na lista da CBF. Agora, a gente não sabe se os suspensos vão aparecer, né? Então, esse é um problema. Olha, o Corinthians pode escrever... eu estou até lendo aqui, mesmo com o Antônio Oliveira ainda está no BID, não está? Vamos pesquisar também. Aqui, ó, a informação de um cara que está dormindo ajuda muito, né? Cadê? Valeu, ele tava assistindo, falou que deu uma cochilada, não tenho certeza. Pô, meia informação tá melhor que uma, vai. Ramon Dias não gosta de trabalhar com a base, diz o João Maia. Então, ele não curte mesmo não, cara. Isso aí é um fato, tá? Olha, eu tô até vendo aqui, ó. Apesar do Vasco ter dado seguimento à rescisão trabalhista do Ramon Dias, tá até no site Meu Timão, tá, gente? Só tô pegando isso até para dar o crédito.
a rescisão federativa não foi realizada, já que necessita da assinatura do próprio Ramon. Com isso, o argentino segue registrado no BID da CBF como treinador do Clube Carioca. E é isso, essa decisão, claro que tem essa diferença aí, porque fui demitido, não pedi demissão e tal. O Campeonato Paulista, que tem uma regra de sair um, entra outro, que até cita aqui. Mesmo com o Antônio Oliveira no BID, o Corinthians pode escrever o Ramon Dias na CBF, ou seja, então pode ter 2 treinadores, porque o Vasco escreveu o Álvaro Pacheco. Acho que não tem essa obrigatoriedade. Teria que confirmar isso. Eu confesso que eu não. Essa parte aí, eu acho que ela bem. Tem um nosso brother aqui, ó. Interpretativa também. Ia falar dessa do Breno Quinta aí, que ele tá aventando a possibilidade dele ser inscrito como preparador físico. Que é a famosa brecha, que eu falei. Encontra a brecha, ele é auxiliar técnico, aí começa a botar outras nomenclaturas para botar, né? É verdade. Bom, então você deu uma nota 7 para ele aí. Como que é o estilo de jogo que ele costuma propor nas equipes dele, Fábio? O Vasco se tornou um time mais ofensivo, porque eu estava discutindo com o Garcia, com o pessoal aqui ontem, que a gente estava com a Carol aqui falando do Carille. O Corinthians está numa situação parecida com a do Vasco ano passado, com uma pontuação muito baixa, e precisa ganhar jogo. Não adianta trazer um técnico que vai jogar lá atrás, retrancado, e empatar jogo em casa, ficar empatando um monte de jogo, porque precisa ganhar. O Corinthians tem que ganhar 10 jogos aí para escapar, no mínimo, até o final do campeonato. O Ramon Dias, ele solta esse time aí para frente, nos jogos em casa, ele não tem cara de retranqueiro. O Vitão esteve aqui com a gente, ele era um baita atacante. Atacante não costuma botar o time para trás, né? É verdade. Ele costuma jogar com 3 atacantes. Ele jogava assim no Al-Hilal e no Vasco foi assim também. O problema dele no Vasco, por exemplo, eu não sei como é que, confesso que assim, acompanho menos o Corinthians, né? A gente acompanha de noticiário e tal, vê um jogo ou outro. O Corinthians tem, você diria para mim que tem 3 atacantes para jogar? O Vasco não tem. Diferentemente, 3 atacantes entram em campo, ok, mas tem 3 atacantes mesmo? Você vai, 2 pontas no centroavante. O Corinthians hoje tem? O problema é o nível dos atacantes, mas tem mais que 3 até. Não. Se você pegar o elenco do Vasco, tem 7, 8, mas pega desses 8 em 3. Você tem o Adson e o Verratti, que é um terceiro. Aí, assim, qual foi a diferença? Por exemplo, do Rafael Paiva, que chegou. Ele botou 2 volantes. Ramon gostava de jogar com 3 zagueiros, eventualmente, né? O Medel fazia muito essa função. Ou botava o próprio Medel de zagueiro e fazia 2 zagueiros, mas não utilizava 2 volantes. E quando ele sai e o Vasco estava muito exposto e o Rafael chega, ele bota 2 volantes, ele fecha a casinha. Joga com 3 atacantes, mas ele fecha o meio-campo. O Ramon já deixava um time mais para frente. Óbvio também que o trabalho do Ramon foi prejudicado nesse ano, porque ele perdeu 2 peças, uma delas muito importante, que é o volante /meia Paulinho. Paulinho teve uma lesão de joelho, muito bom jogador, uma descoberta no ano passado, aquele motorzinho realmente, aquele cara que faz área a área, que corre o tempo todo, 45 de segundo tempo, tá dando carrinho, lutando, mas ele teve uma lesão grave de joelho. O substituto dele, que tinha uma outra cadência, mas um toque de bola mais refinado, mas era um pouco mais lento, é o Jair, que também teve uma lesão de joelho 2, 3 jogos depois. Então, assim, o Vasco perdeu 2 jogadores importantes no mesmo setor. E aí, claro, que um elenco ter 2 baixas da mesma posição, você vai ter que olhar para o mercado. Aí o mercado já estava fechado, enfim. Isso prejudicou um pouco o trabalho dele, mas ele poderia ter fechado mais o meio-campo. Agora, em relação à garotada, ele não curte. Isso é um fato. Não sei, Corinthians ele não vai ter muita opção agora, a não ser que Balotelli esteja chegando aí. Mas daqui a pouco nós temos que ideia disso, Garcia.